Hoje é 14 de setembro de 2016. Chegou a vez da ministra Carmen Lúcia na presidência do Supremo Tribunal Federal. É mineira de Montes Claros, Minas Gerais. Foi advogada, sim. Chega à Corte Suprema com sólida ascensão, demonstrando a justeza da indicação feita. Tem 2 anos para consolidar mais ainda a firmeza com que nos debates em plenário defendeu e justificou suas posições. Não se poderia dizer da ministra que é extremamente severa. Não é. E também o oposto, a benevolência excessiva ou extravagante, não a distingue. É magistrada circunspecta, competente, atenta e cumpridora de seus deveres. Fez na posse discurso enaltecendo a necessidade de que o Supremo distribua realmente a justiça esperada. Tem apenas 62 anos. Toda vez que o cronista precisa estabelecer parâmetros na apreciação da idade de alguém, lhe surge a imagem dos antigos, dos ascendentes. Lembra-se daqueles que já foram e, na comparação, não pode deixar de refletir sobre os congêneres na época moderna. Assim, tem uma certa inveja dos chamados sexagenários, porque tal idade é agora, significativa da plenitude de amadurecimento e energia. Isso significa que nós já éramos velhos dentro do século XX. Não o somos mais. Aliás, temos obtido no Brasil e no mundo a possibilidade de estimulante prolongamento da vida. Dentro de tal contexto, a mineira Carmen Lúcia é jovem e muito inteligente, preparada, competentíssima, justa e dedicada ao ministério. Não se lhe pode pedir mais. Regozijando-se a nação, além disso, pelo fato de ser mulher. Muito discreta na projeção, escondendo-se até, isso não a impede, entretanto, de se apresentar elegantemente e agradável ao público, protegida, embora nas vestes talares. Não se diga mais quanto à pessoa. Ministros da Suprema Corte, em razão do próprio cargo, têm em tais comentários um protocolo não escrito, mas repleto de discrição. Diga-se que há alguns anos, ao tempo em que o articulista era bem moço, a figura de um ministro do Supremo Tribunal Federal constituía algo intangível, até perdida em brumas longínquas. Aquilo mudou. O próprio Supremo Tribunal Federal provocou a mudança, enquanto buscava e buscou transparência. Conhece-se hoje em dia o comportamento de cada um dos 11, inclusive em relação a peculiaridades ligadas à eventual aridez dos debates, evidentemente. Enquanto permitiam e estimulavam até a chegança do povo a espaços antes impermeáveis, os eminentes juízes sabiam que as consequências da chegança viriam. O resultado está aí. Milhões de brasileiros têm atualmente uma certa familiaridade com ministros da maior corte da justiça que o país tem, aproximando-se inclusive das extravagâncias de um ou outro, com relevo para Joaquim Barbosa, afastado sim na aposentadoria limítrofe e, segundo consta, inscrito na ordem dos advogados, trocou a toga pela beca, numa miscigenação a qual poucos resistem. A ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha é escrupulosa, sim, mas teve entre os convidados Caetano Veloso e Miguel Falabella, sinal de que não está aprisionada na vetustez
de seu gabinete. Isso é bom, principalmente porque Caetano é politicamente organizado e Falabella, de seu lado, é ator multifacetado, nunca infenso a abordar temas socialmente relevantes. Assim, a ministra Carmen Lúcia é plenamente respeitadora da lei, embora alguns dispositivos legais possam não permitir interpretação diversa. Alguns inadmitem abordagem controvertida, são rígidos, secos, curtos e facilmente captáveis. Exemplifique-se com aquele que permite ao advogado falar sentado ou em pé. Isso diz com a tribuna de defesa posta na Suprema Corte. Nós podemos permanecer sentados ou em pé e podemos retirar-nos de qualquer dos locais reservados aos tribunais, independentemente de licença ou de pedido maior. Na verdade, a Suprema Corte do Brasil se põe há muito tempo descumprindo o dispositivo, desconhecendo-se, entretanto, as razões efetivas pelas quais o enristamento se põe abertamente aos olhos da pátria. Realmente, cada sessão da Suprema Corte demonstra o enfrentamento do Estatuto da Advocacia. Não se diga não ter havido provocação, com efeito, a Ordem dos Advogados, realçando-se a seção de São Paulo, postulou compridamente a colocação de um assento junto à tribuna daquela corte, para os advogados fazerem suas sustentações orais sentados, se e quando assim desejassem. Isso aconteceu por meio de procedimento administrativo, cujo relator foi o ministro Marco Aurélio, por quem o cronista, diga-se de passagem, tem uma quase veneração. Instaurado tal processo sob a batuta do presidente Lewandowski, teve final melancólico. Embora o Conselho Nacional de Justiça tivesse reclamado e tivesse recomendado a providência. Este advogado, aliás, teria, quiçá, direito a falar sentado pela idade, porque já completou os seus 81 anos. Mas não quer tal preferência em razão da vetustez, não. Pretende tal prerrogativa para os 900 mil advogados ou para o 1 milhão de advogados que a pátria tem. Bom seria, portanto, que a ministra Carmen Lúcia inaugurasse a sua presidência dando esse abraço nos quase 1 milhão de advogados exercendo a profissão no país. Alguns frequentando a Suprema Corte, outros não, mas todos cônscios de que o assento na tribuna deixa de ser prerrogativa para se tornar símbolo da independência da advocacia. Será ótimo, ministra Carmen Lúcia, que Vossa Excelência providencie, como um dos primeiros atos da presidência, que se põe um assento simples à tribuna da defesa, para que os advogados possam, se e quando quiserem, falar sentados. Tenho dito os parabéns e bom tirocínio na presidência da Suprema Corte.